Zaqueu não levava Jesus a sério, mas um dia Jesus visitou a casa dele e chegou salvação àquela casa. Ah, Jesus maravilhoso. A próxima casa, irmãos, foi a casa do cenáculo. Lembra? Nós também conhecemos a última ceia de Jesus. Ali Jesus levou comunhão. Jesus falou para ele, olha, os 2 discípulos dele, vai lá, veja, eu quero estar com vocês na última ceia. Mas qual vai ser o lugar? Não, vai lá ver, vai ter um homem lá, vocês vão lá naquele lugar, vai ter um homem carregando um cântaro de água. Naquele tempo o homem não carregava cântaro de água, eram sempre as mulheres. Era o costume da época. Mas naquele dia era aquele homem. Vai lá, ele vai mostrar a casa, vocês vão lá. Chegou lá, irmão, já estava tudo preparado no 2º andar da casa. E Jesus chegou lá, irmãos, e levou comunhão àquele lugar. Às vezes a nossa casa está precisando de comunhão, irmão. Às vezes a nossa casa está vivendo um verdadeiro inferno. Às vezes é marido brigando com a esposa não tendo paciência com o marido, o filho não tendo paciência com o pai. Eu sou de um tempo, irmãos, que eu dava bênção a meu avô, bênção a meu pai. Meu pai, sua bênção. Hoje a gente não vê mais isso, irmãos. Eu nem requeiro isso, mas a gente tem que ter respeito pelos mais velhos. Nós não temos respeito mais pela nossa mãe, nós não temos respeito mais pelo nosso tio, nós não temos respeito mais pelo nosso professor. Eu me lembro quando eu estudava o primário, a professora entrava, todos nós levantávamos, irmãos, todos nós levantávamos em respeito à professora que entrou. Hoje o aluno bate na professora, joga coisa na professora, dá tapa na professora, e quando o diretor vai lá fazer alguma reclamação, os pais pedem a cabeça do professor. A que ponto que nós chegamos, irmãos? Sabe o que é isso? Falta de Jesus dentro da casa. Na casa onde tem Jesus, isso não acontece. Jesus nessa casa aqui levou comunhão. O melhor espaço da casa foi dedicado à ceia do Senhor. Será que nós temos dedicado o melhor espaço da nossa casa para Jesus? Lembra? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fale comigo. Irmãos, esse tem que ser o melhor cômodo de nossa casa. Nós temos que separar para falar com Jesus, para estar com Ele, tete a tete. Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes nós somos crentes 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15 anos, nunca temos uma experiência com o Senhor. Que nessa noite, irmãos, eu e você, possamos buscar essa experiência, essa intimidade maior com o Senhor. Porque quando você pede para Ele falar, Ele fala com você. Temos que ter essa intimidade. E nessa casa aqui do cenáculo não foi diferente. Quando oferecemos o nosso melhor lugar para Jesus, nossa vida se enche de comunhão na presença de Deus. Você está precisando de comunhão com o Senhor? Convide Ele para ir na sua casa. Reserve um lugar maravilhoso para Ele na sua casa. Ele vai ceiar com você. Eu tenho certeza disso. E tudo que está em desconformidade, o Senhor vai ponderando, o Senhor vai ensinando, as coisas vão entrando no lugar. Porque é assim, irmãos. Às vezes a nossa casa está um problema imenso. A gente não sabe como fazer mais. Mas quando Jesus chega, a gente reserva espaço para Ele, a gente reserva lugar para Ele, a gente honra a presença dEle. Ele vai colocando tudo no lugar. Aquilo que estava fora do lugar, Ele vai e arruma certinho no lugar. Aquilo que estava em desconformidade, Jesus vai e arruma tudo. A presença dEle, irmãos, faz toda a diferença. Nessa casa não foi diferente. Ele levou comunhão. Mas tem uma outra casa que eu gostaria de falar com os irmãos, que é a casa em Emaús. Nós conhecemos também a história, o que aconteceu. Jesus crucificado, ninguém entendendo o que aconteceu. Os discípulos dele, muita gente,
ficaram decepcionados, porque Jesus morreu. Aquele que seria o nosso Salvador, morreu naquela cruz. Dizem que ele ressuscitou, mas cadê ele? E aí, irmãos, nós conhecemos, esses 2 discípulos voltaram decepcionados para a aldeia dele, que chamava Emaús essa aldeia. E aí, nós vamos ver lá na frente que Jesus visitou a casa deles. Mas como foi isso? Eles vieram conversando, falando, triste, agoniado. Às vezes, irmãos, acontece comigo, com você também. A gente volta para casa triste, agoniado. A gente vem do serviço derrotado. A gente vem de algum lugar, um diagnóstico horrível. A gente vem derrotado. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A gente vem, a gente vê o lugar em que nós temos assim um amparo, é a nossa casa. Aí a gente vem para a nossa casa completamente desiludido. Não acontece isso às vezes, irmãos? E às vezes a gente vem até com o nosso cônjuge, conversando, meu Deus, como que pode acontecer isso? Como que nós vamos arranjar esse dinheiro para pagar essa dívida que nós temos? Cartão de crédito vai chegar, e aí, como é que vai ser? E vem conversando, e Jesus aparece aos 2, mas eles não compreendem que é Jesus, eles vão conversando, e Jesus começa a falar da palavra de Deus para ele. Jesus começa a lembrar tudo o que Deus já tinha feito. Jesus começa a falar do Velho Testamento inteirinho para eles. E aí, eles não entendem que é Jesus, eles não compreendem, eles não enxergam que é Jesus. Chegou ali no local da aldeia, e Jesus ia seguindo em frente, e eles falaram para Jesus, olha, fica conosco aqui. Foi a palavra-chave que eles falaram. Ah, irmão, fica conosco. Foi a palavra-chave. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Jesus está assim ao nosso lado, a gente completamente derrotado, e Jesus está ali, me convida para a sua casa, me convida, me convida, me convida, e a gente não está ouvindo a voz de Jesus. Jesus está querendo entrar na nossa casa para nos abençoar, e a gente está cheio de problemas, achando que nós vamos resolver os nossos problemas. Não vamos, irmãos, não adianta. Só Jesus resolve os problemas nossos. Só Jesus, porque sem Jesus nós não somos nada. Irmãos, eu me lembro bem que eu fui fazer uma prova para a defensoria. Eu me lembro naquele tempo. Irmãos, eu estudei, me preparei, irmãos, mas orei muito. Ao Senhor, me ajuda. Eu, quando cheguei para fazer a prova, eram 10 questões, irmão. Eu tenho costume de toda prova que eu faço, eu leio a prova primeiro, para saber as questões que eu sei, respondo as que eu sei, as que eu não sei, depois eu penso. Aí eu fui, olhei a primeira, eu sabia. Segunda eu sabia, terceira eu sabia, quarta eu sabia, quinta eu sabia, sexta eu sabia, sétima eu sabia, oitava eu sabia, nona eu sabia, 10 eu sabia. Eu sabia as 10 questões, eu fiquei tão apavorado que comecei a tremer. Eu falei, meu Deus, o que é? Aí eu, na segunda carteira, comecei a orar ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? Será que eu estou errado? Eu sei todas as perguntas, eu sei tudo, eu fiquei apavorado. Aí o Senhor falou comigo, você não se preparou, você não estudou, você não orou. Eu estou contigo, meu filho. Aleluia, glória a Deus. Aquele dia, irmãos, eu vi a presença do Senhor do meu lado. Porque eu pedi a presença dele, e ele estava ali ao meu lado, o Espírito Santo. Eu respondi as 10 perguntas, irmãos, me deram 9,8, não quiseram me dar 10, pastor Cleiton, não sei porquê, mas eu respondi as 10 perguntas, com certeza que eu sabia. Isso, irmãos, é a presença do Senhor na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E aí a palavra-chave foi essa, fica conosco. Jesus ia, eles iam entrando para casa, ele falou, fica conosco. Foi o que Zaqueu, transmitiu isso para o Senhor. Zaqueu lá em cima da árvore, o Senhor entendeu o quê? Ele quer falar comigo. Desce, eu vou para a sua casa. Os discípulos de Emaús a mesma coisa. Fica conosco. É o que Jesus queria ouvir. Jesus falou, vamos embora. Jesus entrou. E nós conhecemos o que aconteceu. Jesus sentou à mesa com eles. Jesus, eu imagino que conversou com eles, continuou conversando sobre o que tinha acontecido.
E aí, irmão, Jesus foi ceando com eles. Aí Jesus, quando pegou o pão e partiu o pão, os olhos dele foram abertos. Aleluia. Quantas vezes os nossos olhos estão fechados porque Jesus quer fazer na nossa vida, irmãos? Às vezes Deus quer nos abençoar e a gente está com os olhos fechados para Jesus. Jesus está ali, nós convidamos Ele e a gente fica com os olhos vendados. Ele quer nos abençoar, quer nos mostrar um perigo. Isaac, não vai por aí não, Isaac, esse caminho não é para você. E às vezes a gente está com os olhos vendados, irmãos, não vendo nada. A gente precisa tirar a trave dos nossos olhos, irmãos, que nesta noite, cada um de nós possamos tirar as traves dos nossos olhos, possamos tirar os tapumes dos nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Jesus quer falar comigo e quer falar com você. Jesus quer abençoar você. Jesus quer abençoar a sua casa, mas você tem que entender, você tem que ouvir, você tem que abrir os olhos. E Jesus partiu o pão, os olhos dele foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Eu imagino naquele momento, que coisa linda aconteceu com aqueles discípulos. E olha, uma das coisas que eu já até falei aqui, eles vieram lá de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Era bem distante, irmãos. Eles estavam cansados. Sabe o que aconteceu, que a Bíblia fala? Quando ele reconheceu que era Jesus, a Bíblia fala, pastor Iraci, que eles voltaram correndo para Jesus, para Jerusalém, para avisar o que tinha acontecido. Sabe o que isso significa, irmão? Quando Jesus está na nossa vida, o cansaço acaba. Aleluia! Vocês já repararam isso? Quando a presença do Senhor está num culto como esse aqui, não dá vontade de ir embora, dá vontade só de glorificar ao Senhor, de dar aleluias, glória a Deus, falar em línguas, só dá vontade disso, irmãos, a presença dele nos bate, o cansaço sai todo. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Mas, irmãos, vamos à frente, tem mais uma casa que eu gostaria de falar com vocês. É a casa do casamento, todos nós conhecemos, em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre de Jesus. Era um casamento. Nós somos convidados, irmãos, para muitas coisas, não somos? E todas as coisas, as festas, encontros que nós somos convidados, nós como servos do Senhor, temos que abençoar, irmãos. Temos que abençoar. Eu e Jussara temos a mania de quando chega em uma loja, hoje eu falei também de manhã, em qualquer shopping, qualquer lugar, a gente põe a planta dos pés dentro daquela loja, a gente começa a abençoar aquele lugar. Ah, Senhor, prospera esse lugar. Ah, Senhor, a gente começa a falar, irmão. E muitas das vezes a loja começa a encher de gente, assim, inexplicavelmente. Então, qualquer lugar que nós estejamos, irmão, nós temos que levar a paz, que é Jesus Cristo. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que mostrar o nosso exemplo para eles. E aqui, irmão, nessa casa aqui, estava havendo uma festa. E a festa naquele tempo durava semana, irmão. Não era um dia, não. Não era 2 horas de festa como a gente faz hoje, não. E aí, o melhor da festa acabou o vinho que representava a alegria. Como fazer? Como fazer? Procurar o Jesus. Ainda bem que Jesus estava naquela casa, missionária Rosângela. Porque quando Jesus está, tudo se resolve. Aleluia. E aí a mãe de Jesus chegou para ele, olha, acabou o vinho. Eu imagino que Jesus podia dizer para ela, que eu tenho contigo, mulher? O que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas um convidado aqui. Irmãos, quando procurarem você, nunca diga isso. Quando procurarem você para fazer uma oração, para fazer uma visita, nunca diga isso. Vai em nome de Jesus. Porque se você foi procurado, foi porque aquele lá, o Eterno, mandou alguém procurar você. Aconselhe, irmãos. Não faça fofoca, não. Somente aconselhe. Aconselhe, ore. E aqui, irmãos, Jesus então transformou, todo mundo sabe, a água em vinho. E a Bíblia diz que foi o melhor vinho. Porque falaram, olha, é costume dar o melhor vinho no início, os piores na noite, que está todo mundo já tomou, né? Muitas. Então não vai
não vai identificar o vinho ruim, mas aqui foi o melhor. Sabe o que é isso? Jesus sempre dá o melhor para mim e para você. Aleluia! Jesus, quando visita a nossa casa, sempre o melhor acontece. Jesus trouxe alegria para aquele lar. Eu não sei como está o seu lar. Você que está participando do culto online, eu não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família, o seu lar, eu não sei, eu não conheço vocês. Mas veja, uma coisa eu sei, se tiver confusão na sua casa, se não tiver mais alegria na sua casa, eu conheço uma pessoa que eu estou pregando nessa noite, que é Jesus Cristo de Nazaré, que pode transformar a sua vida, pode transformar a sua casa. Receba Ele hoje, em nome de Jesus. Só Ele, irmãos, pode transformar tristeza em alegria. Só Jesus pode fazer isso, mais ninguém. Então, se você está triste com qualquer coisa, procure Jesus, chame Ele para a sua casa, em nome de Jesus. E a última casa que eu queria falar com os irmãos nessa noite, porque o tempo já urge, é a casa de Pedro. Jesus ia passando com seus discípulos, e aí chegou lá na casa de Pedro, e foi uma das primeiras curas que Jesus fez. Chegou lá, a sogra de Pedro estava doente, e muito doente. Estava com febre, assim, altíssima. Imagino, aquele tempo, a morte seria o resultado para a sogra de Pedro. E Jesus então chegou ali, parece que Jesus e os discípulos estavam indo àquela casa por acaso, né? Porque a gente lendo o texto bíblico, a gente entende mais ou menos que eles estavam por acaso. Uma passagem, chegando ali, eles foram surpreendidos com essa enfermidade da sogra de Pedro. E aí ele tomou conhecimento e Jesus imediatamente curou a sogra de Pedro. Devemos contar para Jesus o que está acontecendo em nossas casas, irmãos, para sermos abençoados. O que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo na sua casa, nós devemos contar para Jesus. Às vezes, a gente omite certas coisas para o nosso Deus. Às vezes a gente omite certas coisas para o nosso pastor. Às vezes a gente omite certas coisas para aquela pessoa que pode nos ajudar. Mas não devemos fazer isso. Devemos procurar Jesus e contar tudo para Ele. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Nessa noite, eu queria que você saísse daqui sabendo que Jesus quer visitar a sua casa. Talvez você, eu tenho certeza que você já é crente, mas quantas vezes você tem negligenciado a presença do Senhor na sua casa, a presença do Senhor na sua vida? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente convida para Jesus estar com a gente, mas a gente não se coloca na presença dele. Às vezes a gente tenta resolver os nossos problemas com as nossas forças e nós não contamos tudo para Jesus. Pastor Gil, uma vez na EBD, na nossa classe, ele falou que pecado, quando você não confessa a tentação, você confessa o pecado. Quando você deixa de confessar a tentação, vai chegar um dia que você vai ter que confessar o pecado. Irmão, nós temos que contar tudo para Jesus. Nessa noite, o que você tem para contar para Jesus? Talvez você tenha passado uma semana triste, uma semana amargurada. Talvez você tenha tido problemas em sua casa, em sua família. Talvez você esteja até em pecado, quem sabe? Que às vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, mas às vezes a consciência está nos atacando.
E nessa noite o Espírito Santo está falando para você: olha, você precisa conversar comigo, você precisa falar comigo, você precisa me contar, você precisa me levar a sério, você precisa me convidar para estar junto de você. Irmãos, a minha vontade é que o Espírito Santo esteja falando no coração de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está me ouvindo. Nós temos que viver, irmãos, em comunhão com o nosso cônjuge, com a nossa família, em comunhão com os nossos vizinhos. E para isso, Jesus tem que estar presente na nossa vida. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor para que o Senhor esteja com você, para que você tenha uma semana na presença do Senhor, uma semana de boas notícias, porque você vai pedir a Jesus para estar com você, uma semana onde você não vai admitir que Satanás cirande na sua casa, porque lá é lugar de bênção e não lugar de maldição. Eu profetizo que Jesus vai transformar aquilo que precisa ser transformado na sua casa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, hoje aqui nós ouvimos o Teu Espírito Santo nos falar que nós precisamos estar mais perto de Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos perdoar daqueles momentos em que nós negligenciamos a Sua presença. Senhor, nós queremos dizer nesta noite que o Senhor pode tirar tudo de nós, menos a Tua presença, porque a Tua presença é tudo para nós. Senhor, visita as nossas casas, Senhor, visita nossos filhos, Senhor, visita nossos netos, Senhor, transforme famílias nessa noite, Senhor, transforme maridos, Senhor, transforme mulheres, Senhor, esposas, Senhor, avós, tios. Senhor, que nós possamos chegar em casa hoje e abençoar todos os cômodos da nossa casa como um sinal profético. Nós vamos chegar na nossa casa hoje e vamos dizer: Jesus, o Senhor tem lugar aqui. Aqui a Tua presença é bem-vinda. Aqui eu quero o Senhor todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Nós não abrimos mão da Tua presença. Senhor, fica conosco, não nos desampare, como aqueles discípulos que iam para Emaús, que falaram para o Senhor: fica conosco. Jesus, nós queremos que o Senhor parta o pão na nossa casa. Nós queremos que o Senhor, Senhor Jesus, nós queremos ter comunhão contigo, Senhor. Nós não abrimos mão da Tua presença, Senhor. O Sei de Caraí não abre mão da Tua presença. Senhor, nós estamos em crescimento contigo e queremos cada dia mais estar na Tua presença. Senhor, fala com os maridos nessa noite, fala com as mulheres, as esposas, Senhor, fala com os filhos. Nós Te agradecemos, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.